Você já parou para se perguntar qual é o motivo do ministro Fux, lá do Supremo Tribunal Federal, estar confrontando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? Alguma justificativa, algo plausível para ele estar batendo de frente, argumentando contra as penas aplicadas para a Débora, entre outras questões? Você tem algum motivo ou uma justificativa para isso? Pois é. O advogado Felipe Martins disse que já sabe qual é o plano do ministro Luiz Fux ao bater de frente com o Supremo Tribunal Federal. É sinalizar para o Donald Trump? É só confrontar o Moraes mesmo? Eu vou te contar qual é esse plano aqui. Outro ponto que a gente precisa discutir também nesse editorial é aquela inveja do bem, né? Ou seja, gente, as medidas do Javier Milei estão mostrando o quanto a gente está de ré para trás. Ou seja, a gente está virando cada vez mais uma república tupiniquim perto das medidas tomadas pelo nosso vizinho, a Argentina. É vergonhoso que a administração do Brasil esteja sendo tão patética se comparado à administração do Javier Milei. Até os esquerdistas já estão admitindo, né, os resultados do Milei. Outro ponto também são resultados de que hoje essa esquerda nojenta, medonha, assustadora, é, gosta dos resultados assustadoramente graves que o Brasil tem, ou seja, líder em corrupção, líder em violência, líder em degradação das instituições, enquanto que pega pessoas como o Bukele, que apresenta números reais para a população e chama esses caras de ditadores, de sanguinários, de extrema direita. Esse povo é nojento, vamos admitir. Então, assim, vamos falar do calcanhar de Aquiles do Lula, CPMI preparada, Lula articula aí uma artimanha para fugir da CPMI, ou seja, o jogo tá, assim, o cerco tá se fechando contra o Lula. A gente vai falar sobre isso, vou fazer um bate-volta aqui, tá? Vou acelerar nas matérias para a gente alcançar mais matérias nesse vídeo. Show? Vem comigo. Vamos começar falando do Javier Milei. É o seguinte, o Javier Milei está fazendo o que essa República das Bananas aqui deveria ter feito há muito tempo. Milei tenta aprovar a redução da maioridade penal para 14 anos. O governo do Javier Milei, governo de direita, né, tá querendo a partir de agora que o moleque tem 14 anos, cometeu um crime, sabe do teor daquele crime, vai pra cadeia. É cumprir prisão mesmo. Não é esse negócio de, medida socioeducativa, que não sei. Não, é prisão, é cadeia mesmo. Ou seja, reduzir a maioridade penal para 14 anos. O Brasil necessita, o Brasil não precisa, ele implora por isso. E aí, vem aqueles bons e velhos grupos da esquerda que vê um marmanjo, tem moleque de 14 anos, que dá 2 de mim, que o braço dele é da grossura do meu pescoço, com 14 anos. Com 14 anos. E aí ele vai, abusa de uma mulher, com 14 anos já abusa de mulher já. Ou mata um motoqueiro, mata o entregador, mata o motoboy, o Uber, para tomar um celular ou uma graninha do Uber e sabe da impunidade, vai servir de aviãozinho do crime. Ou seja, para mim, o cara que defende manutenção da maioridade penal a 18 e não reduzir isso para 14, ele está beneficiando o crime organizado. Essa é a verdade. Então, bola dentro para Javier Milei. Enquanto isso, enquanto essa esquerda asquerosa fala que o Bukele é um extremista canalha, olha o que ele entregou para a população. Eu quero saber se você não queria receber esse tipo de resultado aqui no Brasil. El Salvador, presta atenção, registra mais de 900 dias, é quase 3 anos, mais de 2 anos, 900 dias sem homicídios desde que o direitista Bukele assumiu a presidência. E o Brasil? Quantas pessoas morrem? Isso aqui é pior do que faixa de Gaza. Isso aqui é pior do que faixa de Gaza. Enquanto isso, o que está rolando no Brasil? Perseguição de quem resolve falar muito, né? Vereador do PL é condenado por relacionar o PT com o crime organizado.
Olha, ele postou aquele vídeo do diálogo cabuloso, lembra daquilo? Pois é. O vereador de São Paulo, de São José dos Campos, lá no interior de São Paulo, o Tomás Henrique Tupelli foi condenado a pagar uma indenização ao Partido dos Trabalhadores. A decisão é da 6ª Vara Civil de Brasília, foi condenado a pagar 5 mil de indenização de danos morais, né? E não pode fazer comentários futuros, né? E aí ele comentou que o partido anterior, né? O partido aí tinha diálogo cabuloso com o crime organizado. Vamos lá. Foi condenado, tá? Justiça, mas pode recorrer ainda. Outra matéria. Fux tenta recuperar a confiança no STF, diz advogado de Felipe Martins. O Ricardo Fernandes deu uma entrevista ao Poder 300 nessa segunda-feira, e aí perguntaram por que o Fux está confrontando o ministro Alexandre de Moraes, o porquê que ele está tomando medidas e decisões divergentes do Alexandre de Moraes. A grande questão é que o advogado falou, olha, ele está tentando ser o único que está entendendo como é a aplicação da lei ali. Está tentando respeitar a credibilidade. Ele é juiz, ele não é um advogado de partido, ele não é um advogado de político, ele é juiz. Ele entrou lá porque ele era um juiz de carreira, passou no concurso e subiu. Então, exaltou muito o Luiz Fux. E essa é uma nova medida agora, uma nova estratégia que a oposição está fazendo. A oposição está batendo de frente com o ministro Alexandre de Moraes, mas está elogiando muito o ministro Fux. Inclusive, a manifestação que vai acontecer amanhã, na quarta-feira, e talvez seja por isso que os vídeos não saíram, a manifestação que vai acontecer amanhã foi muito lembrada em relação ao nome do Luiz Fux, tá? Então, uma grande estratégia do Luiz Fux para você entender o que está rolando, o que está acontecendo, é literalmente tentar resgatar, ressuscitar, trazer de volta a integridade do STF, que já foi pascucuia há muito tempo, já perdeu o cabaço há anos, né? Essa é a verdade. Porque, sinceramente, envergonha a população brasileira medidas tão absurdas quanto essas que estão sendo impostas. Outro ponto, vamos falar do Hugo Mota. Pois é, o Hugo Mota, ele não pense que para cada ação não tem reação, não. É assim que funciona. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: Deus é tão bom, mas tão bom, que ele te dá a opção de você plantar exatamente o que você quiser. Mas ele é tão justo, mas tão justo, que você vai colher exatamente o que plantou. E aí, olha só, o Silvio Navarro, um jornalista seríssimo, um cara realmente assim de respeito, resolveu falar algumas verdades na cara do Hugo Mota. Acompanha comigo a fala do Silvio Navarro. Olha só, quando você chega para uma mãe, para um pai que está longe do seu filho, que está atrás das grades, que está acordando todo dia olhando para uma muralha de pedra, ou que está com uma tornozeleira eletrônica, que não consegue sair e ir levar o seu filho até a escola, você não adianta dizer para ela, olha, espera mais um pouquinho, vamos ver o que a gente consegue convencer o Supremo, vamos ver o que... Essas pessoas têm pressa porque elas já passaram tempo demais sendo punidas injustamente. Então, o senhor Hugo Mota deveria fazer e deveria cumprir o papel que lhe cabe de presidente da Câmara dos Deputados. E qual é o papel? É simplesmente representar quem o colocou naquela cadeira. Ele foi eleito com 444 votos. E a maioria da Câmara dos Deputados e uma margem considerável da Câmara dos Deputados, inclusive, apresentou um pedido de urgência urgentíssima, amparado no regimento interno da Casa, para pautar o projeto de lei da anistia. Esta é a saída que a Câmara dos Deputados, que a Casa do Povo, que a Casa de Leis, que a Caixa de Ressonância da sociedade decidiu. Não é o que o Supremo quer. Não precisa pedir bênção para o ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes. Deputado não precisa se ajoelhar diante de ministro do Supremo nenhum ministro. Simplesmente deve assumir o papel que lhe cabe. Ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Não seja frouxo. Assume o papel que você, Hugo Mota, o papel que lhe foi dado
paute a anistia da forma como tramita na Câmara. Não precisa pedir bênção para ninguém. Ele fala o seguinte, eu anotei aqui, quem planejou o 8 de janeiro? Quem planejou, Gumota? Os financiadores. Quem financiou o quê? Quem comprou um estilingue? Quem que ia pegar o táxi e não conseguiu? O Araponga que ia pegar o táxi, o outro que ia pegar um palio velho saindo do quartel-general e ficou com medo de tomar multa do radar? O Brasil não pode ser essa piada mais. A gente precisa virar essa página. Precisamos seguir em frente. Eu acho que esse é o recado que a sociedade quer dar para o presidente da Câmara dos Deputados. Assuma a cadeira, assuma o papel que lhe foi conferido. Pois é, o recado foi duro, mas o povo da Paraíba, que é onde ele quer ser governador, já tem um recado para o próprio Hugo Mota. E a grande questão é a seguinte: será que a direita, será que a oposição vai se esquecer do Hugo Mota a hora que chegar em 2026? Será que ela vai perdoar essa maldade que o Hugo Mota está fazendo? Recado do povo da Paraíba para o Hugo Mota. A Paraíba é a anistia! A Paraíba é a anistia! A Paraíba é a anistia! A Paraíba é anistia já. E o Hugo Mota está perdendo uma grande, mas literalmente uma grande chance de conquistar esse eleitorado. Vamos lá, pessoal. Porque é o seguinte, só para explicar para vocês rapidinho isso aqui, se o Hugo Mota, tudo que paira em cima do Hugo Mota é a pressão do STF. Porque politicamente, se ele apoia a anistia, tem um pequeno grupo de radicais petistas, esses gritam sem anistia como hienas desvairadas. Só esse grupo de petista. E esse grupo de petista não vai votar no Hugo Mota. O cidadão, o trabalhador, que não está tão preocupado com as pautas identitárias da esquerda, esse está apoiando, né? A anistia, esses entendem, 70% da população entende que a Débora está sendo presa injustamente. Então a chance do Hugo Mota ganhá-los é muito maior. E de ganhar a direita é gigantesca. Vai perder tudo. Quem muito quer, ou melhor, quem não batalha ou se afrouxa na hora de conquistar as coisas, não merece tê-las. Essa é uma realidade. Vamos de matéria boa. PL. Atenção, o PL quer Sebastião Coelho, desembargador aposentado e advogado, como candidato à Câmara Federal ou ao Senado em 2026. Eu não sei o que o PL quer. Eu quero como senador. Tem um bando de frouxo, é jogador de futebol, é palhaço, é mais não sei o quê. É um tanto de gente que vocês inventam de colocar dentro daquela Câmara dos Deputados. É pastor que fica orando no YouTube e na hora que chega lá o cara é totalmente de esquerda. Todo mundo pensava que o cara era conservador, que o cara... Não, chega lá, é totalmente de esquerda. Ficava orando com voz grossa lá no YouTube. Lá, de repente, você vai ver o cara é uma aberração quanto ao quesito deputado. Essa é a verdade. Então, tá na hora de aprender e precisa colocar senadores corajosos. E se tem uma pessoa que eu sei que é corajosa, é o senhor desembargador Sebastião Coelho. Bom, isso é fato. E o Haddad? O Haddad já está sentindo o peso do negócio. Ele sabe que o Trump não está de brincadeira, não. E que se vier a sanção, todo mundo vai se lascar. Mas a esquerda também vai ser varrida do mapa. E ninguém vai querer mais votar em esquerdista depois desse estrago que eles estão fazendo no Brasil. O Haddad defende a reaproximação do Brasil e dos Estados Unidos. Nós vamos fazer isso com o Trump. Olha, entenda. O diálogo do Haddad e do Lula já são coisas completamente diferentes. Enquanto o Lula fala lé, o Haddad fala cré, né? E os dois juntos não falam lé com cré. Essa é a realidade. O Haddad tá certo. O Haddad sabe que ele vai entrar para a história como o pior ministro da Fazenda que já existiu. Ele já passou por esses pleitos da história, o prefeito de São Paulo, entre outra coisa. Mas agora, pior ministro da Fazenda que o Brasil já teve. Por quê? Porque, sinceramente, os caras não têm projeto nenhum. Vamos lá. E o Donald Trump? Donald Trump, ele quer pegar quem está destruindo a América e mandar para a cadeia. Donald Trump acabou de mandar uma medida muito interessante. Você já ouviu falar, né, da prisão de Alcatraz? Você já deve ter visto algum vídeo, filme sobre Alcatraz. Pois é.
Donald Trump quer reativar a prisão de Alcatraz para mandar membros de facções criminosas para lá. Mandar todos para cadeia, lá em Alcatraz. Prisão de segurança máxima, líderes de facções. Eu apoio demais. Dá uma olhada nessa matéria da fonte, a fonte da matéria Jornal Metrópolis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no último domingo que pretende reconstruir e reabrir a antiga prisão de Alcatraz, na Califórnia. A proposta, segundo ele, é transformar o local em um símbolo de lei, ordem e justiça, enviando para lá os criminosos mais violentos do país. Alcatraz foi uma das prisões de segurança máxima mais famosa dos Estados Unidos. Construída em uma ilha no meio da Baía de São Francisco, ficou conhecida como A Rocha. Ela foi oficialmente desativada em 1963, principalmente por causa dos altos custos de operação, já que todo o transporte de suprimentos precisava ser feito pelo mar. Trump escreveu nas redes sociais que, no passado, os Estados Unidos não hesitavam em manter criminosos isolados, longe de quem pudessem machucar. Essa moça me lembrou a Marília Mendonça, né? Não sei se lembrou vocês também. Mas é o seguinte, tá difícil mandar mantimento, alimentos lá para Alcatraz? Põe eles plantar horta e produzir seu próprio alimento. Se não trabalhar para produzir seu alimento, morre de fome. Simples assim. Concordo em número, gênero e grau com o Donald Trump. Antes, os Estados Unidos também tinham uma mão mais dura contra criminosos. E eu acho que esse tempo que bandido tem que ir para a cadeia, precisa voltar. Concorda ou discorda disso que eu falei aqui? Coloca no comentário. Vamos falar da crise do INSS. Essa, sem sombra de dúvidas, o petrolão, mensalão e agora o aposentão. Vai ser mais um escândalo nas costas do governo Lula. Hoje, ainda quem acredita na honestidade do governo Lula, aí já é caso psiquiátrico já, tá? A CPMI do INSS já alcançou as assinaturas para ser protocolada. O Davi Alcolumbre está entrando hoje no aviãozinho da FAB e viajando com Lula para não assinar e para não fazer, né, o início agora da CPMI, que vai apurar gente que estava roubando os aposentados, o que é um escárnio, né? Um escárnio, sem sombra de dúvidas, todo esse escândalo aí, né? O Deltan Dallagnol, ele gravou um vídeo, né, e diz o seguinte, olha, o governo Lula vai ter que se explicar. Tem muita coisa para ele se explicar. Olha só. Quem é que está fazendo isso? Quem está por trás desse esquema? O que está acontecendo no INSS, gente? O governo Lula precisa urgentemente se explicar para o Brasil. Mas sabe o que disse o novo presidente do INSS? Disse que o governo, ou seja, eu, você, pagadores de impostos, pode ter que carregar com parte do ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas do esquema de fraudes. Mas aí eu digo com certeza, podemos não, nós vamos pagar essa conta, como a gente sempre fez desde que o Brasil é Brasil, e não só com uma parte, mas com toda a conta, porque o que for bloqueado dos criminosos só vai entrar para os cofres públicos se entrar daqui a uns 30 anos. E digo, se entrar, porque a imensa maioria dos casos contra colorinhos brancos são anulados ou prescreve. Quem é que está fazendo? É simples assim. Vai prescrever. E aí quem que vai pagar essa conta? Nós, otários, né? Alguém se beneficiou. Quando a gente ouviu falar que ele voltaria para se vingar, muita gente não acreditou. A vingança já está aí. E os aposentados estão sentindo, inclusive, na pele. Olha só, confissão de culpa do PT. Partido do Lula e todos da esquerda não assinam a CPMI para investigar o roubo dos aposentados. Publicação do Gil Diniz, deputado. E olha, o que mais que a gente pode ver dessa tela, tá? Eu coloquei esses partidos que são, eu e o Rafael Florencio, nosso editor, a gente colocou aqui esses partidos que são os partidos da base do governo. Por isso que a gente colocou aqui, claro, os partidos da direita estão em peso, PL, etc. Novo, enfim. Mas aqui, a gente colocou aqui nessa arte para você ver os partidos que têm ministério, que têm cargo, presidência de banco, etc. 1000 indicações, mas que apoiaram a CPMI. E o PSB é o único partido de esquerda que tem ao menos no caso 2 parlamentares a apoiar essa iniciativa. PT, absolutamente nenhum parlamentar do PT apoia, nenhum
absolutamente nenhum parlamentar do PT apoia, nem do PSOL, nem da Rede, nem do PV, nem do PDT, é claro. E olha... Pois é, eu acho que não precisa nem falar, nem desenhar, tá escancarado aqui, né? Não vê quem não quer. Qual o motivo de não apurar isso? E aí, olha só, novo ministro da Previdência assinou emenda que afrouxou o controle de descontos do INSS. Uma nova matéria. Isso aqui é matéria do Globo, tá? Mostra aqui que haveria, né, diante da medida do Bolsonaro, um recadastramento das instituições. E o próprio ministro do PDT, né, da Previdência hoje, o Rony Queiroz, foi responsável em barrar aí, né, essa aplicação, tá certo? Outro ponto também que a gente precisa falar é o quanto o governo está afrouxando as investigações e está deixando o caminho aberto para o crime organizado. Olha essa matéria do jornal Metrópolis, a fonte está aqui, tá? Quase 10 bilhões. O crime organizado, mais que dobrou a lavagem de dinheiro em um ano. E essa lavagem de dinheiro do crime organizado ajuda a quem? É quem se beneficia com isso. Ou seja, onde está, né, aquelas leis antitrust, onde estão aquelas leis, né, onde está o COAF para apurar tudo isso? Cara, eles abriram uma porteira geral, abriu a porteira legal para ferrar com o povo brasileiro. E aí vem aqui, né, uma medida que poderia até tentar solucionar, mas a gente sabe que não vai passar nunca que um projeto como esse passa. O Congresso, ou seja, alguns deputados estão cogitando isso aqui. Cogita fazer o PDT, que é o partido do ministro, ressarcir o roubo dos aposentados com um fundo eleitoral que seria destinado para o partido. O fundo eleitoral que iria para o partido vai destinado para ele. Algumas reuniões reservadas no Congresso, segundo o Diário do Poder, já discutem aí uma virada histórica no combate à corrupção. Ou seja, o partido que assume o ministério e deixa acontecer corrupção, ele é responsável por ressarcir a sociedade. Sonha, meu querido. Se o Brasil fosse um país sério, isso passava. Mas nós estamos falando da República das Bananas. Outra matéria que a gente precisa discutir aqui também é: cada um merece o presidente que tem. Olha só, você vai entender, né, entender um pouco o que está acontecendo aqui. Para onde que foram os descontos? Eu, sinceramente, não sei. Isso aqui é o Fiuza, né? Ele vai colocar um depoimento de uma pessoa aqui. Eu não sei se ele é um comediante, se ele é um ator, ou se ele está falando sério. Sei que me assustou. E eu quero que você acompanhe. Eu sei que ainda não entendeu, mas o que aconteceu aí com o INSS? Como é que é? O Lula sabia, não sabia? Roubaram, não roubaram? Sindicato do irmão do Lula? Você que está confuso, veja agora a explicação definitiva do correspondente de Outra Coisa sobre o caso do INSS. Pois é, outra vez eles estão tentando colar no nosso magnífico presidente uma pecha que não é dele. Ele é obrigado a conhecer a sua família, no particular, o que eles fazem de errado. Não, ninguém vai lá e conta, vai almoçar com você e fala: olha, eu estou roubando o INSS, olha, eu estou fraudando a Receita. Ninguém faz isso, todo mundo é legal. E, gente, vamos olhar para um outro lado. Esses aposentados estão ajudando a colocar dinheiro no mercado, através dessa contribuição de 6 milhões. Esses 6 milhões poderiam estar sendo usados onde? No jogo do bicho. Poderia estar usado onde? Em coisas ilícitas, como jogos ilegais, que acontecem muito com o aposentado. Ele vai lá fazer um joguinho, ilegais. Ele pode beber, gastar o dinheiro num bar. Então, de uma maneira muito boa, o governo ajudou a confiscar esse dinheiro e hoje eles têm benefícios. Eles têm desconto na farmácia, têm desconto nos shows, porque eles estão com essa contribuição sindical, está ajudando eles. As pessoas não enxergam o óbvio. É muito triste a gente ter que vir aqui explicar isso. Boa noite. Muito bom, muito bom. Melhor análise já feita até agora. Olha,
Aonde eu entendi, tá? Porque eu pesquisei o perfil dele, até onde eu entendi, ele é humorista, tá? É que o nível cognitivo de quem defende hoje o que está acontecendo no Brasil é tão baixo, né? Que a gente não sabe se é ator ou se é verdadeiro. Isso aí, mas uma coisa é certa. É triste ver o que estão fazendo com o Brasil hoje em dia. É fato. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial.